Boa noite, pessoal. Pessoal, tá me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Tava dando erro aí para entrar? Esses professores, Não, para mim não. na área de saúde, Uhum. esses profissionais Fizeram a atividade já, pessoal? Já deu certo? Estão com alguma dúvida? Concluído. ter votado ou não, se eu ver no nível prefeito. Eu ainda estou concluindo. Primeiro, Sei, mas tá dando certo, né? atenção. Perfeitamente, professor. Show, então. Vocês deram uma olhada já no slide da quinta aula? Dei. Tá ele agora. Sim. Pronto. Essa quinta aula a gente vai falar um pouco sobre... Estão me escutando, pessoal? Tô sim. Nessa quinta aula a gente vai falar sobre algumas normas, né? Bem diretas à segurança do trabalho. Que inclusive a gente viu na disciplina anterior, por cima, essas normas, né? Que são as NRs. Acho que vocês dois que entraram agora, né? Não tiveram acesso. Vocês têm acesso à disciplina anterior na plataforma? Ao material? Sim. Aparece lá todo o material, todas as aulas? Para mim, sim. Pronto, lá naquele material tem uma pasta que é falando só sobre as NRs. No caso, tem várias NRs lá que são direcionadas à segurança do trabalho. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, viu? Tem a NR6, tem a NR35, tem várias NRs lá, para dar uma estudada. Como vocês não viram a disciplina anterior. Então, Ok, professor, foi? aqui no meu só tem evolução dos direitos humanos no meu aqui. A primeira aula. Evolução dos direitos humanos? Não está aparecendo nas outras aulas da disciplina? Não, tá não. No caso dessa A disciplina que a primeira gente que tá tem vendo, direção é evolução dos direitos humanos. no caso dessa disciplina, né, você tá falando? É, Não tem da aula 4 a aula 5? deixa eu ver aqui. Tem aula 4, normas de legislação, e aula 5 agora, tem. Ah, mas eu tô falando da disciplina anterior, que a gente viu, foi EPI e EPC. Veja se tá disponível para você. Não tive coisa dessa daí, não. No caso, nem aparece aí para você o material? Não aparece aqui pra mim, não. Pronto, pois já que não aparece para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a mesma página com material de apoio, né, nessa disciplina que vocês estão tendo acesso agora, porque lá tem várias normas, entendeu? E que inclusive está dentro da nossa disciplina. Entendi. Aí eu vou colocar novamente, então, só que nessa disciplina, para vocês terem acesso. É sempre bom ter elas guardadas. Sim, então, iniciando aqui, né, falando das normas de segurança do trabalho. Entenda como elas funcionam. As normas de segurança do trabalho, também conhecidas como normas regulamentadoras, né, que são as NRs, são medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como objetivo zelar pela segurança e medicina do trabalho no ambiental laboral. A aplicação das NRs é obrigação para qualquer empresa que possua empregadores, que possua empregados, contratados pela consolidação das leis, né, que é a CLT, públicas, privadas ou órgãos públicos de administração. Pela lei número 6.512, de 22 de dezembro de 1977, que definiu a redação dos artigos 154 a 201 da CLT, cabe ao Ministério do Trabalho, né, definir as medidas relativas à segurança e medicina do trabalho. Assim, o Ministério do Trabalho aprovou a portaria 3.214, em 1978, que instituiu as normas regulamentadoras pertinentes à segurança e medicina do trabalho.
que são as NRs. Atualmente, a legislação brasileira conta com 36 NRs aprovadas pelo Ministério do Trabalho, que visam manter a integridade física e psicológica dos funcionários, combates, riscos e acidentes laborais. Então, como as NRs são aplicadas? Apesar do grande número de normas regulamentadoras, elas são construídas de forma genérica. Assim, elas podem ser aplicadas conforme as especificidades de cada segmento de negócio. Por isso, o trabalho do técnico de segurança do trabalho é indispensável em uma empresa. Ele é o responsável por avaliar e levar em conta todas as particularidades de cada empresa para definir como as normas se aplicam de forma adequada a elas. Além disso, ele também assegura a manutenção e a constante avaliação das NRs. Para capacitar esses profissionais, existem treinamentos específicos destinados não apenas à segurança, mas também a atender às especificidades de segmentos diversos de trabalho. Mesmo genéricas, todas as normas são interligadas e não contrapõem. Ao contrário, todas se complementam quando aplicadas corretamente a uma empresa. Conheça agora algumas NRs e entenda como elas funcionam. Então, vamos iniciar aqui pela NR1, né? Disposições gerais. Esta norma se refere à disposição geral das NRs. Nela, determina-se que seja de observância obrigatória por qualquer empresa que possua empregados, regidos pela consolidação das leis de trabalho, privadas ou públicas, como órgãos públicos de administração direta e indireta dos poderes legislativo e judiciário. Caso as disposições legais e regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho não sejam cumpridas, o empregador fica sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação brasileira. NR6, é uma das mais faladas, né, que fala sobre equipamentos de proteção individual, EPIs. Essa norma estabelece que toda empresa é obrigada a fornecer gratuitamente aos trabalhadores o equipamento de proteção individual, completo e aprovado pelo órgão nacional competente, de acordo com o risco que ele se submete. O equipamento deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, a fim de resguardar a saúde e integridade física e a segurança do trabalhador. O uso do EPI é obrigatório e fica a cargo do empregador orientar e treinar o funcionário para a conservação, armazenamento e uso correto do equipamento. Além disso, qualquer EPI de fabricação nacional ou internacional só pode ser utilizado e colocado à venda sobre a indicação do CA, né, que é o Certificado de Aprovação, expedido apenas pelo órgão nacional competente em segurança e saúde do trabalho, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Disponibilização do EPI. Independentemente do tipo de risco ao qual o colaborador esteja exposto, segundo essa norma, é obrigatório para a empresa fornecer todos os equipamentos de proteção individual para os seus trabalhadores. Vale destacar também que esse fornecimento deve ocorrer de forma totalmente gratuita, ou seja, é proibido descontar o salário do empregado sob a justificativa de disponibilização de EPIs. Alguns exemplos de EPIs incluem óculos, protetores faciais, máscaras de solda, protetores auditivos, dentre outros, né, pessoal? Outro ponto relevante a ser observado sobre o fornecimento de equipamentos de segurança é que a sua troca, né, quando for necessário fazer a troca desse EPI, também deve ser feita de maneira gratuita e imediata. Logo, é direito do colaborador ter acesso aos EPIs em perfeitas condições a qualquer momento, essencialmente para aqueles que atuam em áreas onde o seu uso seja indispensável. Sobre os treinamentos. Além de disponibilizar os EPIs, é função da empresa providenciar treinamentos para todos os funcionários, visando dessa maneira qualificar a equipe e conscientizá-la tanto sobre a importância do seu uso, quanto a relação e a maneira correta de fazê-lo, né? As orientações geralmente são de responsabilidade do setor de segurança do trabalho e cabe muitas vezes ao técnico ou engenheiro de segurança instruir os colaboradores de maneira mais didática possível, fazer com o objetivo de difundir informações para todos. Ou seja, é dever da gente, né, orientar esses trabalhadores sobre a forma correta de utilização, a forma correta de guardar os equipamentos, né, para evitar que eles se desgastem com mais facilidade antes do tempo certo, e também fazer agora a fiscalização, né? A tarefa de fiscalizar os colaboradores sobre o uso correto dos equipamentos de segurança também é de responsabilidade do empregador. Segundo a norma regulamentadora 6,
Em outras palavras, cabe à empresa promover ações que visam monitorar seus funcionamentos quanto à utilização dos EPIs e, se necessário, aplicar penalidades em ocasiões na negligência por parte de colaboradores. A importância da fiscalização, né? Quais são as disposições gerais relacionadas à NR6? Além dessas obrigações citadas acima, né, a NR6 estabelece outros importantes padrões de segurança e que precisam ser adotados por todos, seja por uma empresa de pequeno porte ou seja por uma empresa de grande porte, né? Vamos ver quais. O uso contínuo. A NR6 pontua a necessidade do uso contínuo do EPI, ainda que essa seja uma das maiores dificuldades relatadas por empresas de segurança do trabalho, né? Porém, não sabem que também é dever passível de punição. O colaborador usar o EPI durante todo o expediente de trabalho. Contudo, a importância de seu uso ultrapassa o cumprimento de normas. Além de proporcionar conforto no dia a dia dos funcionários, o EPI isola fisicamente o corpo do corpo humano de acidentes, né? Como, por exemplo, intoxicações causadas por fluidos comprovadamente corrosivos, reduz cortes, torções, dentre outros exemplos. Mesmo pontuada a responsabilidade por parte da equipe, não empregar práticas que estimulem o uso do EPI é considerado negligência por parte da organização. Então, ou seja, a gente tem que estar sempre como técnicos, né, como engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, sempre estar em cima, fiscalizando se estão realmente utilizando de forma correta, né, e se estão fazendo uso do EPI. Mesmo pontuada... É por isso que chama de chato, né, o técnico de segurança? Exatamente, é visto como chato, porque muitas vezes eles não querem usar, né. Às vezes a empresa nem disponibiliza esse treinamento. Aí o que acontece? Às vezes eles acham que é uma coisa desnecessária, né? Porque eles realmente não sabem da importância daquele equipamento, né? Que é para proteção dele. Por isso que a gente é visto como chato. Eu mesmo já chamei de chato. Pois é, tá vendo aí? Mesmo pontuada a responsabilidade por parte da equipe, não empregar práticas de estimular o uso do EPI, né, é considerado negligência por parte da organização. A ideia de normalização em relação ao uso do equipamento é justamente retirar o Brasil da 4ª posição do ranking mundial de acidentes relacionados ao trabalho. Na disciplina anterior a gente viu o quanto é caro um acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho ele gera despesa não só para a empresa, como também para o trabalhador, né, que vai ficar imune de trabalho, vai ficar sem poder exercer a função dele, e quanto para o Estado também, né? Então, é muito importante essa fiscalização da gente em cima mesmo, para que a gente possa estar evitando esses acidentes. Acho que esse slide repetiu. Manutenção dos EPIs. A higienização e manutenção do EPI também são de responsabilidade da organização, né? Ou seja, da empresa, que já conta com acesso a diversas tecnologias para tal. Contudo, isso pode ser otimizado por meio de opções que priorizem ergonomia e alta durabilidade. Uma possibilidade também adequada para as empresas é a aposta em fornecedores de qualidade que otimizem sua gestão de EPIs. É importante levar em consideração a reputação da empresa fornecedora do mercado, a qualidade, né, propriamente dita, dos equipamentos fornecidos por ela, o custo-benefício promovido pela compra, né, tanto no que diz respeito ao fluxo de caixa da empresa, quanto ao conforto relatado pelos colaboradores, a qualidade do relacionamento entre as empresas, né? Como a gente viu também na disciplina anterior, que falava sobre os EPIs, quando a gente vai fazer a escolha dos EPIs, né, para determinada função, é sempre bom a gente levar alguns EPIs para os trabalhadores utilizar, né, por alguns dias e fazer um teste e a gente ouvir o feedback deles. Porque muitas vezes o equipamento está ali, ele tem um certificado de aprovação, tá bem bonitinho para ser usado, mas às vezes é de má qualidade, entendeu? Então é sempre bom estar ouvindo o feedback dos trabalhadores. É uma forma até de induzir eles a usar, né, o equipamento. Esses fatores, quando unidos, tornarão a necessidade de assistência mais espaçada, além de auxiliar na conscientização do uso do equipamento, que é uma das principais preocupações das empresas. Afinal, ao se sentir bem com o EPI no corpo, é mais provável que haja emprego de seu uso por parte da equipe, né? Que a gente acabou de falar. Compra dos EPIs.
a compra dos EPIs deve ser feita segundo as regulamentações pontuadas pelos órgãos responsáveis. Isso significa que só é permitido o fornecimento de EPIs para os colaboradores que contenham o devido CA, né, que é o Certificado de Aprovação. E para o equipamento possuir esse certificado de aprovação, ele passa por diversos testes antes de ser aprovado, né, para que realmente eles tenham certeza de que aquele equipamento ali está pronto para venda, que ele está suprindo todas as suas funcionalidades. Esse certificado diz respeito ao registro que era emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, que garante ao equipamento um número de inscrição, indicador de segurança e qualidade. As organizações devem se atentar imperativamente a esse ponto, uma vez que está passível ao recebimento de multas, caso o ignore. A NR6, né, visa, desde sua implementação, né, oferecer aos times e seus gestores a possibilidade de trabalhar contando com o máximo de segurança e qualidade na execução de suas funções. No caso, é o papel desse certificado de aprovação, né? Garantir que a gente trabalhe com equipamentos de qualidade. Além de regulamentar as ações empresariais, ela visa auxiliar na conscientização dos colaboradores e implementar nas equipes a necessidade de prezar pela própria saúde e seguridade do dia a dia. Desse modo, é fácil perceber o quão relevante a NR6 é para a segurança do trabalho, né, nas indústrias, uma vez que ela padroniza, orienta e regula a aplicação dos equipamentos de proteção individual como forma de medida de segurança para os colaboradores. Também é interessante frisar a importância de se respeitar essa NR, até porque os empregados que a descumprem estão sujeitos à dispensa por justa causa. Agora vamos falar da NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. O objetivo dessa NR, pessoal, é estabelecer um conjunto de procedimentos e requisitos de segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade, para garantir a proteção e a saúde dos trabalhadores, né, envolvidos nessas atividades, direta ou indiretamente. Associada à NR6, esta norma exige o uso de EPI específico, no caso, todos os EPIs específicos para esse tipo de serviço, né, que mexa com eletricidade. Segundo a norma, o uniforme ideal para eletricista deve protegê-lo de todos os fatores de risco envolvidos na rotina de trabalho desse profissional, que são inflamabilidade, influências eletromagnéticas e condutibilidade. Além da vestimenta, o profissional que lidar com eletricidade deve usar obrigatoriamente luvas revestidas em borracha, sapatos com solado de borracha, viseira protetora, capacete especial e ferramentas com cabo de borracha. Também é obrigatório que o eletricista tenha treinamento específico sobre os riscos decorrentes da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas. Entra aí, mais uma vez, né, a parte do treinamento. Aí é onde a gente entra, fazendo o treinamento direitinho com eles, explicando quais riscos eles estão sujeitos ali naquele local de trabalho, né, onde tem eletricidade, e o porquê eles devem fazer o uso correto dos EPIs, e ensinar, né, como se usa esses EPIs. Para que empresas a NR10 se aplica? Então, a NR10 se aplica, né, em segurança, instalações de serviços de eletricidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Poderá ser aplicada em toda e qualquer empresa de origem pública ou privada e também nos demais estabelecimentos que façam a contratação de trabalhadores como empregados. Aplicável também em todos os estabelecimentos que venham desenvolver serviços referentes às faces de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e qualquer outro tipo de trabalho que venha a ser realizado nas proximidades. Sempre atento nas demais normas que também podem servir como auxílio, né, nas demais atividades. Na ausência das mesmas, fazer a utilização de normas de origem internacionais que venham a ser cabíveis. Quais os riscos nas instalações e nos serviços com eletricidade? Então, para a gente se atentar. Se você trabalha com eletricidade ou com serviços e instalações da mesma, saiba que são vários os riscos nos quais você se encontra exposto. Riscos estes que, na maioria das vezes, se não remediados, poderão levar desde lesões pequenas até o óbito do trabalhador, dependendo da atividade que o mesmo vai exercer, né? Ainda que seja uma eletricidade de baixa tensão,
a mesma poderá representar grandes riscos em potencial para a saúde do colaborador. Uma das ações mais comuns no ambiente de trabalho envolvendo riscos para quem trabalha com eletricidade seria a ocorrência do choque elétrico. O mesmo poderá se desencadear consequências diretas e indiretas, como no caso das queimaduras, quedas e batidas, né, dentre outros motivos. Em momento algum, deverá ser descartado o uso das medidas de controle coletiva e individual. As mesmas têm um papel fundamental nesse tipo de atividade. Então, mas o que são medidas de controle, né? De acordo com a norma regulamentadora 10, em todas as intervenções e instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controles do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante a técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e saúde do trabalhador, né? Ou seja, a gente vai fazer aquele levantamento para saber quais os riscos estão expostos naquele local de trabalho e dali a gente vai sair frisando cada risco e cada equipamento de proteção individual, como também o equipamento de proteção coletiva, né? Para estar fazendo a proteção dos trabalhadores. Vale ressaltar também os demais itens que a NR10 destaca em relação a medidas de controle no âmbito do trabalho, com as atividades relacionadas à eletricidade. O item 10.2.2 diz o quê? As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente. O item 10.2.3 afirma: as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizadas das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Então, é sempre bom lembrar que as medidas corretivas a medidas de controle no ambiente de trabalho nem sempre deverão se limitar apenas ao uso dos EPIs, né? Os empregadores deverão sempre levar com seriedade o treinamento contínuo de seus profissionais, realizar a elaboração de um mapa de risco e é fundamental, né, para que os mesmos tenham total consciência da atividade que está sendo realizada e o risco, né? O choque elétrico, um dos maiores riscos em potencial quando se trabalha com eletricidade, e já é real o choque elétrico. Tudo depende das condições e da intensidade do sistema no qual está sendo realizada a manutenção. Dependendo desses fatores, poderá vir consequências rápidas ou violentas, levando até mesmo à morte do colaborador que a mesma oferece, né? No caso, para vocês verem como é importante o uso dos equipamentos corretos para que se evite, né, esse acidente e até mesmo a morte. Porque choque elétrico, pessoal, não é uma coisa simples, né? É algo muito sério. A NR36 agora, que fala sobre segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. Por espaço confinado entende-se qualquer espaço ou ambiente no projetado para o trabalho contínuo, isto é, com meios de acessos reduzidos, ventilação insuficiente para remover contaminantes ou que possa ter deficiência ou enriquecimento do oxigênio. Entretanto, os espaços confinados não se resume apenas em um lugar inapropriado para o trabalho humano. Dentro do conceito existem categorias e determinações diferentes para fatores variáveis, como os níveis de atmosfera e das dimensões. Então, para operar sob essas circunstâncias, segundo a NR33, é preciso tomar algumas medidas básicas, ou seja, vamos lá, avaliação contínua da atmosfera do espaço confinado, principalmente antes de entrar, e em seguida dentro do espaço, né? Listagem prévia de todos os equipamentos utilizados na permissão de entrada do trabalho, documento obrigatório para que quem opera em espaços confinados. É fundamental, né, que a PET, que é esse documento obrigatório, que é a permissão de entrada do trabalho, contenha uma descrição detalhada, né, dos equipamentos necessários para que as devidas manutenções sejam realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. E também o plano de resgate adequado às especificações do espaço confinado em atividade. Este, de acordo com a PET, varia segundo o tipo de emergência que pode causar tais como incêndio ou contaminações, vai depender do local.
Qualquer resgate ou processo de emergência deve ser avaliado por meio do documento de análise preliminar de risco, APR. Nele é feita uma análise prévia dos possíveis riscos envolvidos na realização de qualquer trabalho. Então, alguns exemplos de espaços confinados, né, para vocês terem uma clareza maior sobre o que seria. Tanques de várias espécies, né, como tanque de água, tanque de combustível, vagões de locomotivas, galerias e rede de esgoto, silos, chaminés, bases de torres de energia eólica. Tem 3 imagens aí, para vocês terem noção, mais ou menos. Que seria, né, o acesso para o trabalhador, por exemplo, fazer uma manutenção naquela cabine de energia eólica. Então, ali dentro, se precisar de algum equipamento de proteção, o trabalhador vai ter que fazer uso dele, né? Por ser um local apertado, dentre outros. Esses silos, né? Essa rede de esgoto, muitas vezes é preciso o trabalhador entrar lá. Então, tudo isso tem que ser estudado para se evitar esse acidente de Professor? trabalho. Oi? Eu vi agora essa PET, não sei se não chama, não sei se também tem a PT e tem a PET, que eu não queria ver essa aula, essa matéria sobre. Sei. Existe uma diferença Sobre o quê? entre a PET? Existe a diferença entre a PET e a PT? PT? Seria o que essa PT? No caso, a permissão de trabalho, que eles chamam a PT, não sei se é PET no A caso, né? PT a PT é a permissão de entrada de trabalho. Sim. E a PT Aí, no caso, é não a é essa permissão de PT? trabalho. Como é? Sim. Não, tirou minha dúvida já. A PT é a permissão de trabalho e a PET ela é a permissão de entrada de trabalho, entendeu? No caso, essa PET só se encaixa com o trabalho em espaço confinado? Isso, a PET é, Sim, tá certo. entendeu? Entendi. Eu parei aonde? Na 33, sim. Por espaço confinado, atende-se a qualquer espaço ou ambiente não projetado. Isso que eu já falei. 35 agora. 35. 35, não é 21, não? Não é depois dessa imagem, não? Não é 21, não? É a 35 agora. Depois da imagem tem a 35, Micilene. Então, a ANR35, né, que fala em trabalho de altura. A ANR35 determina os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Apenas profissionais capacitados podem exercer esse tipo de atividade. De acordo com o Ministério do Trabalho, configura-se como trabalho em altura qualquer atividade executada em um desnível de 2 metros acima do piso e com risco de queda. No caso, acima de 2 metros, né, com risco de queda, já é visto como um trabalho em altura. Contudo, essa é uma informação muito simplista, pois existem várias modalidades de trabalho em altura. O técnico de segurança do trabalho é o profissional responsável por definir quando a norma se aplica e a quais equipamentos extras devem ser utilizados, além dos EPIs obrigatórios. Como as normas... Oi? Só um ressalvo aí. Trabalho em altura em escavação é qualificado também como tal, ok? Isso, porque tem uma certa altura abaixo do solo. Na verdade é o desnível, né? Trabalho em altura nada mais é que trabalho em desnível, né? E tem Exato. pessoas que pensam que trabalho em altura é apenas elevação. Isso. Mas as escavações também, São acima de 2 metros de como... profundidade, são também trabalhos em altura, certo? Exatamente. Que tem profissionais que não entendem isso. Exatamente. Então, para qualquer trabalho em altura, deve-se haver uma análise de risco, né? Que se chama AR. Se necessário, com autorização por meio de uma permissão de trabalho, que contenha todos os detalhes e informações sobre atividades a ser realizadas. Quedas por falta de segurança no trabalho em altura estão dentre as principais causas de morte de trabalhadores na construção civil. A NR35 visa a diminuir o número de acidentes desse tipo. Por isso, a NR35 exige que o empregador ofereça aos seus trabalhadores, então, treinamento e capacitação, equipamentos de proteção individual, né, que são os acessórios e sistemas de ancoragem, equipe de emergência, caso aconteça algum acidente, desenvolvimento de planejamento para a organização e execução das atividades. Então, aí,
São atribuições do empregador para os seus trabalhadores, né? Responsabilidades determinadas pela NR 35. Não é apenas o empregador que tem responsabilidade de evitar acidentes com quedas de altura, né? Segundo a NR 35, o empregado também precisa ficar atento e cumprir alguns requisitos. Então, vamos lá, atribuições do empregador. Para evitar quedas, a NR 35 estabelece as seguintes responsabilidades aos empregadores: garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas pela NR, assegurar a realização da análise de risco, quando aplicável, e a emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização de avaliação prévia das consolidações do trabalho em altura. Isso é feito pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas de segurança aplicáveis, e adotar providências para cumprimento por parte das empresas contratadas, né, das medidas de proteção estabelecidas pela ANR, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só seja iniciado depois de adotadas as medidas da ANR, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista e que não possa ser eliminado, estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores que forem realizar trabalho em altura, assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão. O formato da supervisão tem que ser definido pela análise de riscos, ou seja, considerando as peculiaridades de cada atividade, e assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista pela ANR, né? Atribuições do empregado agora, do trabalhador. Essas são as diretrizes da NR 35 para trabalhadores que realizam trabalhos em altura superior a 2 metros. Cumprir as disposições da NR 35 sobre o trabalho em altura, né? Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas na norma. Por meio do direito de recusa, a NR 35 garante ao trabalhador o direito de interromper suas atividades. Esse direito é válido sempre que constarem evidências de riscos graves e emitentes. É preciso que ele comunique imediatamente o fato ao seu superior hierárquico. Zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por ações ou omissões de trabalho, né? Então, como vocês podem ver, não existem apenas obrigações da empresa, como os trabalhadores também, né, têm que ter consciência de que devem seguir as normas, né, essa NR 35. Capacitação e treinamento. De acordo com a NR 35, o empregador é responsável por oferecer capacitação e treinamento para os seus funcionários realizarem o trabalho em altura. O programa deve ser teórico e prático. A carga horária mínima é de 8 horas e deve ser realizado dentro do expediente de trabalho. A NR 35 determina também que o conteúdo programático de capacitação e treinamento contenha, no mínimo, esses tópicos que estão aí, né? Normas e regulamentações aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco, ou seja, a empresa deve disponibilizar, né, esse treinamento, a equipe de segurança do trabalho deve fazer esse treinamento em formato de palestra com os trabalhadores para fazer a conscientização, explicando como se utiliza cada equipamento de proteção individual e coletiva, como também deve se fazer, né, aulas práticas com eles para que eles possam aprender. Então, pessoal, a gente falou sobre algumas normas bem diretas, né, bem direcionadas à segurança do trabalho. Como eu falei no início, acho que não estava todo mundo, a disciplina anterior, os meninos falaram que não tem acesso a EPI e EPC. Lá a gente tem uma pasta com todas as NRs. Só que como vocês não têm acesso, vocês que entraram agora, eu vou colocar esse material de apoio nessa disciplina, porque também está na nossa ementa, para caso vocês precisem de algum NR, ou caso queira se aprofundar mais, é sempre bom, né? Vai estar lá na plataforma disponível para vocês. A NR6, a 35, a 33, vou colocar todas que tem lá na outra disciplina. Pessoal, alguma dúvida?
Eu nem posso falar muita coisa, porque eu cheguei agora. Fez atividade, Missilene? Ainda não, Pois faça, viu? mas vou fazer. Vou fazer. Garanto que vou fazer. E os demais, tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida, alguma coisa sobre a atividade? Não, tá bem claro aqui, os slides tá bem claro. Então, professor, só esclarecer aí que não existe mais Ministério do Trabalho, é Ministério da Economia agora. Depois daquelas mudanças do governo Bolsonaro, o Ministério do Trabalho foi extinto e agora chama-se Ministério da Economia. O que foi agregado foi o Ministério da Economia? Isso. Na verdade, o Ministério do Trabalho, a nomenclatura desapareceu e eles jogaram, foi fatiado, né, o Ministério do Trabalho, para outras pastas, inclusive o que se refere à segurança e medicina do trabalho ficou com o Ministério Foi toda da integrada, Economia. né? Exatamente. Pessoal, mais alguma coisa? Então, é isso. Para mim é isso. Pronto. A atividade anterior, eu vou deixar lá até quarta-feira, para quem não fez ainda. Aí na quarta-feira eu retiro ela e coloco a quinta, tá certo?